Viva, boa noite. Você que está do outro lado é especial e bem-vindo neste programa. Estamos em Teologia em Dia, um programa da Imago Dei Academy Angola, em colaboração com a Kaluanda TV. Pessoal, a Kaluanda TV é o melhor espaço para você gravar a sua atividade, quer seja um culto, conferência, workshop, etc. E se você estiver interessado, liga para o terminal que está no rodapé 939 180 395. Estamos agora ao vivo, ou seja, numa gravação de uma live que seria ao vivo. Entretanto, pelas circunstâncias, tivemos de fazer offline. E queremos levar as nossas saudações extensivas para você. Pessoal, tudo começa com uma publicação do Milton Mateus, onde ele falou acerca da sua visão sobre o agir do Espírito Santo ao longo dos séculos. Ah? Vamos gravar depois, vamos mandar live. Mas para mim não é só para falar que... E eu estou aqui com os nossos convidados, Josimar Force, que é um teólogo e escritor, e Milton Mateus, que também é um pesquisador das Sagradas Escrituras. Portanto, tudo começa com uma postagem do Milton Mateus, que levou os nossos irmãos sensacionistas a responder e deu origem a esta conversa. Portanto, eu gostaria já de apresentar os nossos convidados, começando à minha esquerda com o Josimar Fortes. Josimar, boa noite, como é que você está? A tua câmera é aquela. Muito bom. Boa noite, desde já eu estou bem. Chamo-me Josimar Força, como a parte vocês já sabem, casado, pai de 3 filhos, portanto teólogo, ministro, que congrega na igreja local, situada no ESA, isso é, na Avenida Fidel de Castro. Um pouco depois do 11, sentido 11 de Rio dos Anjos. Então, no mais, passo a palavra. Muito bom, muito bom. És bem-vindo aqui. Gostaria de pedir aos nossos convidados para que tenham maior controle com o microfone, para que o som possa ser audível. Também estamos aqui com Milton Mateus. Milton Mateus, como é que você está, meu amigo? Estou bem e muito obrigado à Imago Dei Academy pelo convite, por criar as condições para a conversa com o Josimar. Como me apresentar, né? Eu só posso me apresentar. Eu sou Milton Mateus, sou um cristão e nos meus tempos vagos são palpiteiros. Então, eu estou nas redes sociais a partilhar alguns palpites e um dos palpites gerou aí vamos chamar de comoção. Gerou uma comoção e estamos aqui para trazer mais detalhes, tirar algumas dúvidas e responder algumas objeções aos meus palpites, né? E que eu espero que no final de tudo, tanto eu quanto todos os participantes sejam edificados. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, para você que quer realizar a sua conferência, palestra, o seu culto e transmitir ao vivo, a Kaluanda TV é a melhor parceira para você. Para mais informações, liga nos contactos 939 18 03 95. Agora vamos entrar na nossa conversa. Eu quero começar aqui com o Josimar. O que você defende? Qual é a sua posição e quais argumentos você usa, não é? Muito bom. Eu defendo a proposição sensacionista, em outras palavras, eu defendo o sensacionismo e
Ok. E então, a proposição sensacionista, ela defende, ou antes disso, ela é uma posição bíblica, obviamente deduzida pelas escrituras, que vai propor que os chamados dons espetaculares ou extraordinários serviram para a autenticação dos dons apostólicos. Isso pode-se constatar a partir de 1 Coríntios 12:12, Romanos 15:18-19, Hebreus 2, versículo 2 a 4, e Marcos 16:20. E, em segundo lugar, não menos importante, junto dos profetas que estabeleceram esse fundamento, e segundo Efésios 2:20, fundamento este que noutra hora ele era oculto e depois revelado. Por quem? De novo, pelos apóstolos e profetas, conforme Efésios 5, antes disso, Efésios 3, versículo 3a 5. E esse mesmo fundamento, igualmente autenticado ou, por assim dizer, confirmado por estes sinais, conforme Atos 14:3. E, juntamente com, por assim dizer, alguns auxiliares, é importante aqui dizer o que nós já chamamos de exceção, não qualquer exceção, mas condicional, a gente já chega lá, exceção condicionada. Então, estabeleceram um fundamento suficiente para a vida, a piedade, que de uma vez por todas foi dada ao santo e auto-autenticada. Vamos estabelecer, então, Apocalipse 22, versículos 8 a 19. Então, essa é, a grosso modo, o sensacionismo, sem ter que fazer uma exposição de 1 Coríntios 13, de como nós assumimos a cessação dos dons. E quando nós estamos a falar de cessação dos dons, não são de todos os dons, é necessário deixar claro, nós fizemos uma dicotomia, ou seja, fizemos divisão de partes, dons extraordinários ou espetaculares e dons ordinários. E, ao afirmar a cessação dos dons extraordinários, nós começamos a trabalhar com a lista, se não mesmo com a ordem que Paulo trabalha em 1 Coríntios 12:28, onde ele vai estabelecer em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas. Ou seja, nós cremos que os dons de apóstolos cessaram, dado o que eu já disse, em função do que eu já disse, e muito mais que eu poderia dizer, e os profetas igualmente, porque eles tiveram uma função, estabeleceram e, portanto, cessou. E outros dons, obviamente, que são atrelados a esse ministério, não só, porque estamos a falar aqui dos dons de cura, dons de prodígios e sinais. É importante deixar um TT rapidinho. Quando estamos a falar da cessação dos dons de cura, não estamos a falar da cessação de cura. E quando estamos a falar da cessação dos dons extraordinários, não estamos a falar da cessação, antes disso, aliás, da cessação dos sinais e prodígios, não estamos a dizer da cessação dos sinais e prodígios. Ou seja, para deixar bem mais claro, para ficar bem melhor. Quando nós falamos sobre a cessação dos dons de cura, não estamos a dizer que hoje não há cura. São duas coisas de longe, ou a quilômetros distante. Quando estamos a falar da cessação dos sinais e prodígios, perdão, dos dons de sinais e prodígios, não estamos a falar dos sinais e prodígios. De igual modo, para encurtar e abreviar, nós também falamos da cessação dos dons idiomáticos, o que é comumente chamado de dom de língua, o que é conhecido, na sua maioria, como dom de línguas estranhas, e a sua interpretação. Então, desses e outros, poderíamos falar do dom de discernimento de espírito, e com isso também não estamos a dizer que nós deixamos de discernir. O nosso discernimento ele é baseado única e simplesmente a partir das escrituras, onde nela inferimos, literalmente, ou então dela deduzimos. Então, isso é o grosso do que eu defendo, e mais detalhes, obviamente, a gente vai caminhar aos poucos. Quero mesmo ouvir o que é que o Milton defende. Sendo que o provincialismo parece ter duas ramificações. Perfeito. Já começamos, pessoal, já começamos. Então, Josimar estará defendendo a cessação dos dons extraordinários. E Milton Mateus, o que estarás defendendo e com quais argumentos? Certo. 4 minutos também. 4 minutos, Sim. ok. O providencialismo é uma visão que defende que os dons extraordinários, ou melhor reformular, eu vou reformular para talvez ficar mais claro. O providencialismo, na verdade, defende que houve, de fato, uma cessação do apostolado e do ministério profético, pois esses dons tinham, esses dois ofícios tinham um caráter fundacional, no caso de estabelecer a norma que iria reger a igreja, né? Então, nós estamos aqui a falar do aspecto doutrinal
quanto do aspecto ético, no aspecto de prática. As escrituras são, de forma completa, de forma suficientes, o nosso manual infalível e autoridade máxima de fé e prática. Né? Então, o providencialismo parte dessa premissa, de que esses dons que permitiram que o povo de Deus, a igreja de Deus, tivesse acesso à palavra de Deus, já não existem de maneira ordinária, ou seja, de maneira normal, de maneira presente dentro do povo de Deus, mas que em algum momento do passado eles se extinguiram. Como o providencialismo se distingue do cessacionismo? Ela se distingue no fato de que o providencialismo, ainda assim, baseado em 1 Coríntios, capítulo 12, percebe que a manifestação de sinais... Desculpa, o que diz neste texto, melhor citar mesmo, para que o pessoal esteja bem contextualizado. Basicamente, todo o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, afirma que o Espírito Santo distribui, conforme a sua vontade, dons, né, para a edificação do corpo de Cristo. Desculpa, até onde olhar para a câmara. Dons para a edificação do corpo de Cristo, e o texto faz aí uma listagem de diferentes dons, né, e o irmão, o João Gemar, chegou a apresentar alguns deles. Então, o providencialismo afirma que a manifestação destes dons é, na verdade, algo que está sujeito à soberania de Deus, conforme descreve esse texto. De modo que sinais miraculosos e dons extraordinários podem, ainda assim, apesar da cessação do ofício apostólico, do ofício profético do Novo Testamento, podem ainda assim surgir caso o Senhor, na sua sabedoria e no seu poder, entenda ser necessário para a edificação da igreja ou para atender algum propósito específico de um determinado cristão. Para isso, nós, dentro do providencialismo, fizemos duas distinções. A primeira distinção é da revelação normativa ou da revelação imediata. O que é isso? Nós afirmamos que as escrituras sagradas, aquela revelação que é canônica, ela foi dada de forma definitiva, de uma vez por todas. Ela não poderá ser acrescentada. Não poderá surgir alguém enviado por Deus, ou dizendo ser enviado por Deus, ou dizendo ser Deus, né? Porque agora já temos esses. E nos trazer uma nova doutrina, e nos trazer uma nova ética, uma maneira nova de ser cristão. Uhum. Então, isso acabou com o canon. Quando o canon bíblico foi estabelecido, isso acabou. Uhum. No entanto, Deus não se revela apenas dessa maneira imediata, dessa maneira normativa. Nós entendemos que o Senhor pode se manifestar de uma maneira imediata, ou seja, pode se manifestar, digamos assim, por meio de sonhos, por meio de visões, por meio de impulsos proféticos, pode inclusive conceder dons de cura e de operação de maravilhas, mas sem estar ligado com aquele status de infalibilidade que detinham os apóstolos e os profetas bíblicos. E diferente do continuismo, porque aqui eu estou estabelecendo uma diferença de um cessacionismo, digamos assim, mais rígido, porque em certo sentido a minha posição é uma forma de cessacionismo, mas como é que eu me difiro de um continuista, de um carismático, de um pentecostal, por exemplo? Uhum. Eu me difiro deles porque eles acreditam que, após o período apostólico, ainda assim, os dons espirituais continuam a ocorrer da mesma forma e da mesma intensidade que no período apostólico. Ou seja, para o pentecostal hoje, não existe nenhuma diferença entre a profecia agora e a profecia no tempo do tempo dos apóstolos. Está tudo da mesma forma, está tudo igual. É algo que eu venho discordar. Eu venho discordar fundamentado em várias coisas. Uma delas, por exemplo, é a própria experiência histórica da igreja. Nós podemos olhar, e eu acho que até tanto o continuista honesto quanto o cessacionista honesto, e essa Milton, parte... volta só no
no cessacionismo, porque o teu tempo já está terminado. Já está terminado. Vai certo. esgotar Certo. nessa distinção. Exato. Por que é importante? Eu queria estabelecer aqui essa distinção. Porque, por exemplo, o cessacionista vai estabelecer que, basicamente, como foi colocado aqui o irmão, Deus já não faz alguém ter o dom de cura, ter o dom de estabelecer sinais miraculosos e tal. No entanto, a experiência da igreja, histórica da igreja, começando pela igreja primitiva, nos mostra o contrário. Nós podemos ler, começando pela própria Didaqué, então, pelo final do 1º século e o começo do 2º século, por exemplo, nós podemos ler na Didaqué, nós podemos ler no Pastor de Hermas, nós podemos ler em Inácio da Antioquia, em Justino Mártir e tantos outros pais, a presença de dons espirituais, com uma distinção. Eles próprios, em muitos dos pais, dos primeiros pais, até mais ou menos do 3º século, eles vão reconhecendo que os dons já ocorriam, mas não ocorriam com a mesma força, a mesma intensidade que no período apostólico. Mas você vê eles a reconhecerem que existiam pessoas com dom profético no meio deles. Por exemplo, o Didaqué, inclusive, tem regulações para o juízo e o tratamento de indivíduos com dons de profecia. E tem essa descrição por parte desses homens de Deus de que aconteciam os exorcismos, aconteciam o discernimento do espírito, aconteciam tudo aquilo que ocorria no período apostólico, mas não da mesma forma. Se tornou um pouquinho mais raro, digamos assim. Tanto que eu particularmente não gosto do termo cessar, né? Mas nós poderemos ver isso depois, né? Eu acho que eu passei do tempo. Muito bom. Portanto, foi aqui estabelecido as posições, estabelecidas as posições, e me surge aqui uma questão. Josimar, quando é que os cessacionistas realizaram na sua mente, ou com base nas escrituras, que aqui os dons extraordinários cessaram, né? Com base, qual é a vossa base para afirmar isto categoricamente? Muito bom. Veja bem, eu fiz uma dedução ao texto e nessa ordem de ideia, só para você gostar da tua pergunta, quando fala de base bíblica, nessa ordem de ideia, eu poderia começar a partir de certas deduções. Mas permita que eu faça uma pequena exposição de 1 Coríntios 13. Eu penso que isso ajuda, não todo o capítulo, obviamente. A partir do versículo 8, que é um texto... O som está perfeito? Que é um texto muito conhecido. Veja bem. A câmera está focada lá? Em 1 Coríntios, deixa claro que Paulo está a tratar da cessação dos dons extraordinários. Embora, obviamente, devemos admitir que há uma discussão em torno desse texto, de que se os dons, ou seja, se o perfeito já veio ou não, porque a vinda do perfeito, ele vai estabelecer a cessação dos dons que Paulo faz menção aqui, que por sinal são extraordinários. Então, embora haja essa distinção, eu vou afirmar peremptoriamente, sendo já estabelecido o perfeito, e já explico o porquê. Paulo diz assim no versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. No versículo 8, a primeira coisa que você percebe aqui é que ele estabelece, ele falando sobre o amor, certamente, ele estabelece uma conjunção adversativa mais, ou seja, se o amor jamais acaba, o que vem depois, certamente que acaba. Em outras palavras, o amor jamais cessa, o que vem depois, certamente que cessa. Então, o que vem depois? A profecia desaparecerão, no caso, havendo línguas, isso é, dom idiomático, cessarão. É curioso que Paulo, ao usar aqui, ou seja, ao usar os verbos cessar, ele usa dois termos distintos para a língua e para a profecia. Ou seja, catergeon é o verbo cessar para a língua, que vai pressupor um cessar ativo. Alguém precisa chegar para arrancar. Catergeon é o verbo cessar para a profecia, queria dizer. Alguém precisa chegar para arrancar esse dom. Já o puon, que é no grego, é o verbo cessar para a língua. Em outras palavras, ou seja, esse puon é um verbo cessar na passiva. Isso deve nos chamar a atenção. Por que é que Paulo, falando que os dois cessarão, ele está aqui a partir da etimologia do termo, dizer que um cessa.
Vindo alguém para lhe meter de fora, o outro cessa de forma passiva. Isso é cumprindo com o seu objetivo. Isso fica claro, obviamente, quando a gente pega a outra parte das Escrituras. Então ele vai dizer no versículo 9 que, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Veja aqui, chama a atenção o versículo 10, quando ele vai dizer o seguinte: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte? Conhecimento e profecia. O conhecimento aqui não está a se falar de conhecimento do ponto de vista epistemológico, que é alcançado com base à observação, deduções e, consequentemente, conclusões. Conhecimento aqui está a falar, obviamente, do conhecimento de Deus. Conhecimento que é advindo diretamente de Deus, que gera profecia ou revelação. Em outras palavras, esse termo conhecimento está equivalente à profecia. Então, isso aqui é em parte. Veja que o dom de língua aqui não é contado. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. No versículo 11 ele dá sequência. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E então, antes que eu vá pegue o versículo 11, fica claro aqui que, isso no versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O perfeito, que é basicamente o termo aqui usado, telion, ele não é um perfeito por definição, como que Senhor Jesus Cristo, que é perfeito por definição, não foi levado à sua perfeição. Esse é um perfeito que é levado à sua perfeição. Quando você olha para algum dicionário, e eu penso que a Bíblia interlinear, ela traz várias opções, você percebe que o perfeito aqui é alguém que é levado à perfeitude, ou seja, em outras palavras, à perfeição. Ele não é perfeito por definição, ele atinge a idade madura ou a maturação. Neste caso, o perfeito do versículo 10 é Cristo, é a estatura varonil de Cristo, é o quê? Não pode ser Cristo, porque você tem duas implicações gravíssimas no texto. A primeira é que o perfeito não é perfeito por necessidade lógica, ou seja, ele não é perfeito por natureza. A segunda é o que vem a posterior. Quando é estabelecido o que é perfeito, você ainda tem a esperança. Você tem... e deixa eu pular um bocadinho para responder a tua questão. Agora, após, permanece a fé, esperança e amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Ou seja, depois da vinda do perfeito, você ainda tem a fé e esperança. Quando Jesus Cristo se manifesta, você não tem fé, você não tem esperança, você tem certeza. Você, a partir do princípio, ou da maneira como se define o perfeito, isso é, em Hebreus 11 e outras partes das Escrituras, perdão, a fé, né? Hebreus 11 e outras partes das Escrituras, você percebe então que a fé não é um elemento presente na vinda de Jesus Cristo. Então, isso é só para anular a possibilidade de ser Jesus Cristo. Mas, nesse caso, o que é o perfeito? Correto. No texto. O perfeito, já concluindo aqui o pensamento, o perfeito é a compilação das Escrituras, ou seja, é as Escrituras. Tem que ser as Escrituras. Por quê? Porque dentro da sua própria etimologia, você percebe que o perfeito, ou seja, a definição de que o perfeito é alguma coisa que é levada à sua maturação, à sua fase adulta. E, obviamente, a interpretação com relação às Escrituras, ela concorda exatamente com isso. E tem mais. Não apenas isso. Veja que quando você pega o versículo 9, antes disso, 8, 9 e 10, você percebe que faz todo sentido. Por quê? Quando você estuda as Escrituras cronologicamente, eu posso vos oferecer aqui datas, você vai perceber o quê? Que a partir dos anos 60, você tem a presença do dom de profecia, ciência e revelação, mas você já não tem, há um silêncio absoluto com relação ao dom idiomático. Não apenas isso. Poderíamos falar, inclusive, até mesmo do dom de cura. E é por isso que, curiosamente, é somente a partir dos anos 60 que você tem a suposta falha de Paulo, que obviamente não é falha. Sim, né? sim. De Epafrodito, Timóteo e outro crente. Sim, mas agora, eu em particular, tenho aqui... Então, para concluir o raciocínio, permitam, por sim. favor. Quando você conclui que o perfeito é as Escrituras, você não tem como negar ou dar volta que a consequência lógica é que o perfeito já está conosco. Obviamente, o que é contrário ao amor, que tem que cessar, cessou. Estamos a falar da profecia e dom idiomático. Isso te leva a muitas outras implicações, que eram exatamente os dois dons que, inicialmente, na igreja embrionária, os apóstolos e os profetas, eles acarretavam consigo, não apenas isso. Outra coisa que chama a atenção é que, depois da manifestação, cumprimento de Isaías 28, Deuteronômio 28, que é com relação ali o dom idiomático, você não tem ninguém a falar idiomas ou outras línguas sem que receba a destra apostólica. Esse é um desafio que eu lanço muitas das vezes a quem me ouve. Sim. Então, esses dons eles estão atrelados não apenas ao apóstolo, mas também servem para a sua ramificação. E poderia falar com relação às outras questões. Então, é com base nisso mesmo, já concluindo, que nós concluímos que, obviamente, o dom tem de ter cessado. Muito e bom. Se fizeram um apelo à história, então... Muito bom, muito bom. Pessoal,
as coisas estão aqui aquecendo, ok? Estão aquecendo. Milton, qual é a sua posição quanto a esta leitura que o Josimar faz sobre o perfeito ser as escrituras, sobre a ciência, a interpretação sobre o conhecimento ou a ciência? Como é que você interpreta isto? Isso me parece que, olhando para o texto, e é curioso que eu tive a ver comentaristas, ou melhor, teólogos do Novo Testamento, sim, vendo teólogos do Novo Testamento e biblistas, a grande maioria, inclusive sensacionistas, não sustenta essa posição defendida pelo Josimar. Inclusive, talvez, eu não sei, mas um dos principais autores sensacionistas hoje, o Thomas Schreiner, por exemplo, ele sequer considera esse um argumento forte até para o sensacionismo. Eu acho que é meio que evidente no texto. Pois me parece, eu concordo com Josimar que o perfeito não se refere a Jesus Cristo. De fato, não se refere a Jesus Cristo, mas se refere ao atingir aquilo que o apóstolo João na sua carta, no capítulo 2 da sua primeira carta, vai dizer que atingir o status de Cristo. Ou seja, é basicamente aqueles que os santos, os místicos do passado chamavam de teoses, que hoje, de fato, conhecemos em partes, de acordo com o texto, conhecemos em partes, profetizamos em partes, ou melhor, eu disse hoje, o autor, né? No período do autor, eles falavam em parte, eles profetizavam em parte, eles tinham conhecimento em parte. Inclusive, aqui, fazendo nota, o conhecimento em parte e a revelação em parte era a revelação das próprias escrituras. Uhum. Não é outra revelação. Porque, à luz das próprias escrituras, as escrituras que nós temos não representam a totalidade do conhecimento de Deus que nós temos, a respeito de Deus. Representam a totalidade do conhecimento que nós precisamos ter hoje sobre Deus para alcançar a salvação. Isso é importante. E fazer menção disso é importante por quê? Porque no versículo 9, né? Uhum. Que fala que quando eu era criança, pensava como criança, e quando me torno adulto, eu passo a pensar como adulto. Versículo 11. Isso, versículo 11. É o 9. 11. É 11? 11? Desculpa. Sim, desculpa, é o 11. Sim, vem depois. É muito importante, porque quando tu lês, por exemplo, o Teófilo de Antioquia e o próprio Irineu, eles utilizam a lógica desse versículo como princípio do próprio desenvolvimento espiritual do homem. Você lê, por exemplo, em Contra Heresias e o Teófilo de Antioquia em Alquíloco, eles a dizer que primeiro o homem é criado, depois o homem deve crescer, o homem deve se multiplicar, o homem deve se consolidar, e depois disso o homem poderá ver a Deus, e vendo a Deus, o homem será glorificado. Né? O homem poderá chegar a teoses, né? Que é a deificação, onde o homem alcançará um status em que ele poderá ver Deus tal como ele é, e com isso experimentar na sua plenitude a sua união com Cristo. Uhum. O que eu quero dizer aqui, e dei toda essa volta, é que o perfeito aí se refere a esse status, a esse processo. Não se refere propriamente às escrituras, porque as próprias escrituras, quando ele fala então, o perfeito ainda não chegou. O perfeito ainda não chegou. Porque o perfeito é um status escatológico. Não é propriamente algo que vai ser alcançado. Porque eu entendo que o que em parte conhecemos se refere às próprias escrituras. Que é o que estava a ser revelado lá.
E o que estava a ser estabelecido de maneira autoritativa e normativa para a igreja. Nesse caso, o conhecimento atual, Sim. não é? O conhecimento atual que a igreja tem. Ok. O conhecimento em parte. Muito em parte bom. a igreja conhece, em parte a igreja profetiza. Muito bom. Josimar, interagindo com aquilo que o Milton estava a falar, na sua introdução, ele tentou trazer algumas bases históricas, né, de que os dons, alguns dons espirituais, digamos assim, ainda vigorava. Falou sobre o final do primeiro século, segundo século. Será que estas não são provas suficientes contra o sensacionismo? Nós dois sabemos que não. Então, veja bem, o que fica claro, na verdade, começando a partir de 1 Coríntios 13, é que Milton faz uma conclusão sem fazer uma demonstração. Milton conclui, assume... Coloca só bem o microfone. O microfone. Ok, muito obrigado. Eu ia dizendo que... A câmera é aquela. Ok. O que eu ia dizendo que... Desculpa só interromper. A minha câmera é esta, né? Sim. A dela é qual? De ambos é esta. Ok. A minha é esta e esta é a geral. Ok. Yeah, Desculpa, perfeito. porque eu não estava a entender. Porque eu achava que essa fosse a minha. Ok. ok. Perfeito. Desculpa. Vamos embora. Achava que as duas eram minhas. Ok. Ah, Então, veja bem. Pronto, eu penso que aqui fica claro que Milton assume apenas uma conclusão e não faz uma demonstração de como ela chega, o que é um elemento extremamente importante para uma interpretação. Milton, por exemplo, assume então que o perfeito não se refere a Jesus Cristo, porque nós obviamente estamos juntos nisso, embora também não tenha demonstrado como Não, porque eu concordo com a tua argumentação, não faz sentido repetir. Ok, então aqui Não, estamos juntos. eu disse literalmente, eu concordo contigo. Quando sim, eu disse então que concordo pronto. contigo até aí, é porque eu literalmente concordo com toda a argumentação. Então pronto, então estamos juntos nessa. E depois o Milton segue então dizendo que o perfeito refere-se ao atingir o estado de Cristo Jesus. E depois definiu qual é esse estado de forma extensiva, porém ele não fez uma demonstração bíblica de como seria esse perfeito. Como seria esse estado de Cristo, o que então a resposta para a tua pergunta é não há uma refutação. Mas eu queria, se me permite, trazer aqui alguns comentários por cima da fala do Milton. sim. O Milton, então, define o providencialista como uma visão que aceita que a revelação bíblica cessou, que o apostolado apareceu num momento fundamental. Eu queria também procurar saber como é que Milton chega a essa conclusão, embora... Eu acho melhor deixarmos estas perguntas para o terceiro bloco. Ok. Sim, e responda só a minha questão e depois vão fazer questões diretas, duas para ambos. Ok. Então, a câmera, por favor, o pessoal precisa... desculpa. Eles querem vos ver. Sim, vamos lá. Bom, eu penso que já respondi a tua questão, a não ser que queiras que... Eu penso que em linhas curtas é isso. Ok, perfeito. Milton, quanto a bases históricas, Certo. pode comentar, por favor. Certo. Por exemplo, eu no início, inicialmente eu falei de forma assim, passando por cima, mas eu farei aqui a leitura de alguns textos da patrísticas, né, começando pelo final do século I, e para não me alongar, eu vou chegar até o século III. Então, vamos lá, Didaqué. O Didaqué, por exemplo, quando ele fala sobre profetas e sobre o pecado contra o Espírito Santo. Didaqué, isso no 11:7. Não coloquem à prova, nem julguem um profeta que fala sobre inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas este não será perdoado. E posteriormente ele afirma: nem todo aquele que fala inspirado é profeta, a não ser que viva como o Senhor. É assim que você reconhecerá um falso e um verdadeiro profeta. Todo profeta que sob inspiração manda preparar a mesa, não deve comer dela. Caso contrário, trata-se de um falso profeta, e todo profeta que ensina a verdade, mas não pratica o que ensina, também é um falso profeta. Basicamente, o Didaqué aqui está a fazer... Para quem não conhece, é um manual da igreja primitiva, é como se fosse um catecismo, né, que surge lá pelo final do primeiro século e início do segundo século, e é um texto muito importante, era tão importante da igreja primitiva, que foi cogitado fazer parte das escrituras, para vocês perceberem quão
importante, Importante. consensual, era esse texto na igreja primitiva. Indo mais adiante, lemos no Pastor de Hermas, por exemplo, que quando um homem que tem o Espírito de Deus entra numa Assembleia dos Justos, crentes no Espírito Divino, e nessa Assembleia de homens justos se suplica a Deus, então o anjo do Espírito Profético está junto dele e planifica esse homem, e ele, pleno do Espírito Santo, fala à multidão conforme quer o Senhor. Então, o Pastor de Hermas traz aqui a ideia de que existiam nas comunidades cristãs pessoas que eventualmente falavam com o espírito profético, né? Movido com o Espírito Santo a proferir profecias. Podemos aqui pular. Quando vamos para Justino Mártires, nós lemos, por exemplo, pois os dons proféticos permanecem conosco até o presente, e deveis entender que eles antes existiam no vosso povo, mas foram transferidos para nós. Assim como havia falsos profetas nos dias dos vossos santos profetas, assim também há agora muitos falsos mestres entre nós, dos quais nosso Senhor nos advertiu guardar-nos. Mas ainda possuímos dons proféticos. Isso se encontra no diálogo com Trifão. Se nós formos um bocado mais adiante no tempo, em Irineu de Lyon, nós encontramos ele, contra heresias, por exemplo, a dizer: os que são verdadeiramente seus discípulos, recebendo a graça dele, realizam essas coisas em seu nome, para benefício de outros, assim como cada um dele recebeu o dom, porque alguns de vós e verdadeiramente expulsam demônios, de modo que frequentemente aqueles que foram libertados das impurezas creram e se uniram à igreja. Outros têm conhecimento prévio das coisas por vir e de visões e pronunciamentos proféticos. Outros curam os doentes pela imposição das mãos, restauram a saúde e, além disso, como dissemos, até os mortos foram ressuscitados e permaneceram entre nós por muitos anos. Novamente, nós encontramos... Mas tudo isto, terminar, Milton... basicamente, nós temos... você pode encontrar uma série de pais da igreja, começando de Daqué, passando por Inácio, passando por tantos pais, até mesmo em Noviciano, em Agostinho e tantos outros, estabelecer de que havia uma ocorrência destes dons extraordinários no meio da igreja. Inclusive, um dos pais da igreja fala dos dons de línguas, por exemplo, que ocorria no meio da igreja. Mas qual é aqui a particularidade? É que quando você lê, por exemplo, Orígenes, que é o pai dos pais, pela graça de Deus, Orígenes, ele reconhece, eu gostaria de ler aqui, ele contra Celso, né? Ele diz assim: mas Celso não entende de que a prova da fé cristã está em sinais e maravilhas que aconteceram e que acontecem agora, ainda que não com tanta frequência como outrora. Então, você vê já em Orígenes, ele a dizer que essas coisas acontecem ainda, mas não com a mesma intensidade, não da mesma forma que aconteciam no tempo apostólico, porque Celso, esse filósofo, era um filósofo pagão. Ele, uma das críticas, das acusações que ele fazia contra os cristãos era que, olha, vocês dizem que os vossos antepassados, né, os pais da vossa fé, os apóstolos, operavam milagres e faziam e tal. Vocês já não estão a fazer essas coisas. Ele diz: não, nós na verdade fizemos. E na verdade essas coisas acontecem no meio de nós. E posteriormente em Agostinho, o caso de Agostinho é curioso, porque no começo do ministério de Agostinho, ele vai dizer que já não havia nenhuma ocorrência de dons. E já no final do ministério dele, quando você lê nas suas retratações e lê também na Cidade de Deus, o cenário é totalmente diferente. Ele vai dizer: olha, aqui na minha diocese, né, ele era o bispo de Hipona, sim, nós vimos acontecer todo tipo de coisa. Nós vimos pessoas cegas que, pela imposição de mão, voltaram a ver. E ele relata, ele diz que tem relato de mais de 70 milagres, sinais extraordinários,
que ocorreram só na diocese dele ao longo do ministério dele. Estamos a falar de qual século? Então, nós estamos aqui a falar, por exemplo... Sexto século, não é? Sim, até quinto século, por aí. quinto a sexto, E aí, então, Agostinho. nós vamos ver que ocorrem recorrentemente ao longo da igreja primitiva esses sinais. Mas com o reconhecimento, inclusive em Agostinho, de que ocorriam, e Agostinho faz menção disso nas suas retratações, mas também não tanto quanto no período apostólico. Okay. É aqui o ponto que eu já vou terminar, que eu queria até denunciar um cherry picking que é feito para os dois lados principais do debate. Porque, por exemplo, o Josimar Força pode vir aqui com um texto de, sei lá, Crisóstomos ou Teodoto, ou qualquer um, pai, a dizer que, olha, os dons cessaram e tal, e que já não ocorrem essas coisas. E que são, de fato, passagens verdadeiras. E eles, de fato, disseram isso. E os continuistas, ao debater esse tema, trazem o outro lado, que um monte de evidência a dizer que essas coisas continuaram a ocorrer. O que me parece é que os dois lados do debate estão certos parcialmente. Certos parcialmente no sentido de que o continuista está a afirmar que tudo acontece, e acontece a toda hora, e acontece da mesma forma que no período apostólico, o sensacionista a dizer que não acontecia absolutamente nada. A minha posição é que acontecia alguma coisa. Acontecia alguma coisa. Perfeito. Esgotou o tempo. Desculpa totalmente. Aí, eu passei. Passou por cima. Josimar, eu queria entrar já no terceiro bloco. Entretanto, eu acho que estarei te penalizando, porque o Milton falou muito e você precisava falar. Acho então, que ele me cedeu tempo, então, espera um pouquinho. Eu vou lhe dar uma exceção para rebater esta fala do Milton e depois fazer uma pergunta. A pergunta vai ser a entrada para o terceiro bloco. Perfeito. Então, eu penso que Milton fez um trabalho ao meu favor quando fez menção de que os sensacionistas poderiam citar alguns pais da igreja que afirmaram e de que os dons cessaram. Isso aqui nós temos, obviamente, inclusive reformadores, temos uma carrada dele, e que os continuistas fazem o mesmo. Mas aqui falando sobre os sensacionistas, veja bem, o que o Milton fez todo esse tempo, nós chamamos de um apelo à autoridade. Milton acaba fazendo um apelo à autoridade, e o Milton, ao fazer esse apelo, o Milton está preocupado com certas alegações, da qual eu poderia pegar outras alegações. Eu penso que dessa forma entraríamos num argumento circular. Ele citaria algum pai da igreja, e tem mais. Eu penso que também já deve ter feito esse trabalho. Se lembram, quando eu fiz a citação que o próprio Milton fez lá no meu texto, e aqui vou recordar um bocadinho de Calvino com relação à cessação dos dons, eu mostrei claramente que Milton fez uma má citação. Nós poderíamos entrar nesse caminho. E veja que eu faço isso mesmo com honestidade. Eu não estou sequer com tanta vontade só de refutar. Espero que não veja dessa forma. Mas se ver, pronto. O que conta aqui é a honestidade. Veja que eu estou aqui a tentar evitar esse caminho para que a gente não tenha um caminho extensivo. Então, o que eu espero... Ou seja, fica claro, em primeiro lugar, tal como já fiz menção, Milton fez um apelo à autoridade. E, em segundo lugar, Milton, então, epistemologicamente revela que tem as escrituras com base nesse assunto não como um fundamento. Ou porque o Milton vai revelar a esse nível uma dificuldade de trabalhar suas proposições com base nas escrituras, que nós entendemos ser o axioma, ou seja, na ordem da nossa apologia, é importante que nós fizemos um apelo às escrituras, e qualquer pai da igreja, ou até mesmo a história, nós o fizemos não como um elemento de fundamento ou de axioma, mas o fizemos como um elemento de para complementar. Exatamente, para então embaçar aquilo que é a nossa visão. E é por isso que eu vou me excusar. Eu já queria chegar nesse... Por isso que eu disse que o Milton fez um trabalho por mim. Eu queria lhe dizer que, e obviamente já dizendo, eu não estaria a fazer citações de pais da igreja, não que seja errado, eu tenho essa liberdade de fazer. No entanto, eu espero e eu desejo que o Milton faça o trabalho da sua cosmovisão com base nas escrituras. Como o Milton chega a essa conclusão? Por isso é que eu, na minha pergunta, que disse que era melhor deixarmos para o terceiro ponto, eu estou mesmo interessado em ver o Milton trabalhar
a sua proposição com base nas escrituras. Senão, eu posso adiantar o Milton. Eu assisti a alguns providencialistas. O Edmar é um dos que faz muito esse trabalho lá no Brasil, pelo que eu pude perceber. Se tem mais outro, pelo menos não tive o conhecimento. E devo confessar que ele vi com certa dificuldade de ele trabalhar a sua proposição com base nas escrituras. E eu não estou a ver diferente no Milton. Então, eu penso que as escrituras, ou seja, se nós vamos debater o assunto, que é uma pneumatologia cristã, a gente precisa fazer esse apelo às escrituras como nosso axioma, nosso primeiro ponto de partida. Aproveitava já fazer a pergunta. E então, e assim, aqui já fazendo a questão, quando eu dizia, pegando a introdução do Milton, bom, eu vou pegar o segundo ponto da introdução do Milton, aqui na introdução primária, a gente concorda que, obviamente, que o apostolado, ele apareceu num dado momento fundacional nos termos do Milton. E eu estou aqui a esquecer alguma coisa, mas pronto, depois eu, se calhar, levanto. Então, o Milton diz que houve, de fato, uma cessação do apostolado e do ministério profético porque tinha uma função fundacional na norma que rege a igreja. E depois o Milton vai apresentar 1 Coríntios 12 para estabelecer o providencialismo de forma arbitrária. O que é isso de forma arbitrária? Como que Deus, sendo soberano, uma vez que algum dia ele estabeleceu esses dons, e sendo soberano, então ele pode igualmente providenciar os dons. Só que fica claro, é necessário deixar esse ponto aqui claro. Milton faz confusão de dom extraordinário com manifestação extraordinária. O que nós assumimos... Qual seria a distinção? A distinção é o seguinte. Eu poderia ler Mateus 11, poderia ler Mateus 11 e Atos 13, inclusive, mas vou pegar Mateus 11, que é o texto mais conhecido. Quando João queria saber se Jesus é aquele que viria ou não, Jesus se apresenta como aquele que, obviamente, manifesta os dons extraordinários como um dos sinais para a sua ramificação. Exato. De igual modo, você encontra isso em Êxodo 3, em Moisés, Deus lhe dá esse sinal para a sua ramificação. Nos apóstolos, você está sabendo a mesma coisa. É justamente por essa razão que você tem os dons, a manifestação dos dons extraordinários de forma normativa. E eles não falham. Permita usar o termo falhar, porque é um termo muito comum. Eu não assumo que os apóstolos falharam a partir dos anos 60, né? Mas não houve falha de cura. É de forma normativa. De tal forma que ATT, numa época que não tem a mídia, eles são conhecidos até cidades circunvizinhas, sem ter que se publicar, que era um estrondo e tal, que os dons extraordinários causavam. Agora, com manifestação, que é extremamente diferente, é o que Tiago vai trabalhar em Tiago vai trabalhar em Tiago 5. E não menos diferente, João também vai trabalhar em 1 de João, capítulo 3. Microfone. Veja bem, ok. Em Tiago 5, Tiago vai trabalhar a oração que é comumente chamada da oração da fé. O que ele vai dizer? Que a oração de um crente pode muitos seus efeitos. Veja a distinção de um homem portentoso com a resposta em oração. Um homem portentoso, ele não precisa orar para manifestação extraordinária. Obviamente que o homem cristão, por natureza, é um homem de oração. Você tem ali um Pedro a dizer que eu não tenho ouro nem prata, mas isso te dou em nome de Jesus Cristo. Você tem a Paulo, por exemplo, a manifestar da mesma forma, inclusive até os leis. Ou seja, o que você vê é essa distinção clara das Escrituras, em que há homens portentosos manifestando esses dons de forma natural, vamos assim dizer, natural e costumeira, se não mesmo normativamente, o que é diferente quando você chega, por exemplo, lá para os anos 60, onde Tiago vai estabelecer a oração da fé. Então, obviamente que tudo quanto Milton... Veja bem, as menções que o Milton fez aqui, eu até apontei para ser grosso, para não ser muito extensivo, Milton fez dos pais da igreja, em momento algum, há ali um estabelecer vamos assim dizer, dos dons extraordinários. Há um estabelecer da manifestação extraordinária. Isso não está em discussão. O sensacionista, o providencialista, o continuista, o expansionista não discute manifestação extraordinária. Elas ocorrem dentro daquilo que é a providência de Deus. O providencialismo peca desde o momento que estabelece no lugar da manifestação os dons extraordinários. Eu penso que essa é a distinção que deve ser claramente estabelecida. Okay. É que onde eu então, e o o fato de acontecer, né, não implica que haja o dom, né, naquela pessoa. Okay. Senão levantava aqui certas implicações, inclusive prática, que você vê homens nas escrituras que não tinham o dom, mas fizeram manifestações. Exato. Agora, a questão para o Milton. Minha pergunta. Sim, a pergunta. Deixa eu só a pergunta para o Milton responder. Não, eu vou fazer a pergunta ao Milton, né? Sim, sim. Ok. Sim, pô, vais perguntar, Milton. Vamos só seguir então. Não, eu queria perguntar se vai fazer a pergunta.
Ah, ok, muito bom, muito bom. Pronto. Vamos lá. Eu queria questionar o Milton se duas coisas relacionadas aqui. Se o providencialismo, ao estabelecer os dons extraordinários a partir de 1 de Coríntios 12, ele não estaria a violar certas lógicas das Escrituras, inclusive do Antigo Testamento. Se a resposta for não, eu vou comentar sobre isso. Mas para terminar a minha pergunta ao Milton, eu queria que o Milton justificasse ou demonstrasse. Vai, continua. Não, continua. Então vou anular aqui. Vou Não. anular isso. Essa aqui depois eu Espera aí. posso comentar depois. Espera aí. Eu estou a tentar fazer. Sim. Faça a pergunta, Milton responde. Depois o Milton. Espera aí. Depois o Milton faz a pergunta, responde. São 2 sessões, já? Só temos mais 20 minutos. Vamos embora. Ok, pronto. Tá bom. Não tem maca. Sim, não tem Milton, maca. tens que meter o micro Tá um bom, pouco mais tá para bom. frente. Vamos Sim, sem embora. problemas. Vamos ignorar. Vamos direito ao assunto. Que é que mais me inquieta, por assim dizer. O Milton assume a cessação da revelação normativa, porém assume a cessação de uma revelação não falível. Estou errado? O Milton assume a cessação da revelação normativa, em outras palavras, da cessação bíblica, como é colocado algumas vezes. Porém, assume a continuação da revelação subjetiva ou falível. É isso? O microfone, por favor. Eu não diria continuação. Providência. Eu afirmo a possibilidade de ocorrer. Uma revelação, uma manifestação imediata, né? E particular. Agora, voltando para aquela... Esse microfone não está funcionando? Está funcionando? Ok, troca só o microfone. É verdade. Troca só o microfone. Vamos lá. Está vermelho. Responde só novamente, Milton. Certo. Em relação à pergunta que o Josimar fez, eu não afirmo a continuidade propriamente. Eu afirmo a possibilidade. Uhum. Eu prefiro esse termo. Eu acho que é muito mais preciso aqui, porque eu tento sempre me distanciar daquela concepção de que do que está sempre a ocorrer. Uhum. E está a ocorrer a todo lado, que todos temos profetas e realizadores de milagres por toda a parte. Agora, voltando para o que levantei inicialmente em relação ao testemunho dos pais. Era, primeiro, uma pergunta que foi me dada, em segundo, pelo nosso apresentador, e, em segundo lugar, o testemunho histórico da tradição, tanto da patrística, quanto a posterior dos reformadores, dos puritanos e tal, é importante justamente porque nós cremos nas autoridades das Escrituras. Crendo na autoridade das Escrituras, nós cremos também o quê? Que o Espírito Santo não deixou a igreja órfã. Que nós temos uma continuidade da igreja, do pensamento cristão e da doutrina. Isso que está a falar é bom olhando no público. E na doutrina. O que é que nós estamos aqui a dizer? Nós estamos aqui a dizer de que as escrituras sagradas, e esse é o princípio do sola escritura, o princípio do sola escritura é das escrituras como a norma que estabelece norma, como a autoridade que está acima das autoridades. Mas o princípio do sola escritura reconhece a legitimidade das outras autoridades que existem na igreja e que existem, inclusive, na vida cristã. Okay. Os nossos pastores são autoridades, 2 minutos. Os pais da igreja são autoridades e os reformadores são autoridades. 2 minutos findaram. Tem pergunta, né? Tem que fazer uma sim. pergunta. Josimar, não respondeu? Não, você me perguntou sobre... Ok, espera um pouco, Milton. Espera um pouco. Então, como o Milton já passou os 2 minutos, então o Milton deverá fazer uma pergunta ao Josimar. Josimar, ao responder, tem 2 minutos para comentar a argumentação do Milton e responder a questão dele. Milton, entrega só o micro no Josimar. Ok. Entrega só o microfone. Sim, faz a pergunta e entrega o micro. Ok, tá bom. Vamos aqui ver. Ok, por exemplo, o Josimar disse que disse que nós fazemos uma confusão entre uma manifestação
de extraordinária com a presença de um dom extraordinário, certo? Que nós, providencialistas, tendemos a fazer essa confusão. Agora, como classificar um indivíduo, como por exemplo, John Knox, o Robert Bruce, tantos outros, o próprio John Flavel, tantos outros homens que são pessoas piedosas e com reputações totalmente ilibadas, né? Não é o Marcolino, ou o Marcelino, ou, sei lá, né? Não o Caco Felipe, como sendo que eram homens que, de forma recorrente, ao longo dos seus ministérios, eles foram conhecidos como indivíduos que previam acontecimentos. Inclusive, a coisa na Escócia era meio louca, né? A pessoa tá no púlpito e parar e simplesmente começar a revelar pecados secretos interiores do membro, assim, aleatoriamente, coisas assim do tipo. É por essa razão, por exemplo, que o reverendo Gillespie... A pergunta. Eu vou chegar à pergunta. Vai afirmar... Não pode levar mais tempo fazendo a pergunta do que o tempo da resposta. Desculpa aí. Né? O reverendo Gillespie vai afirmar... A minha pergunta é o reverendo Gillespie, né, um dos autores da Confissão de Fé do Westminster, estava equivocado quando afirmou que todos esses homens eram verdadeiros profetas das igrejas reformadas? Muito bom. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco tempo. Você sabe que a minha resposta do sim ou do não sobre o reverendo Gill levanta implicações que acho que o Milton não está a ver. É o mesmo que eu fazer um apelo, por exemplo, vamos assim dizer. Mas antes disso, veja, o Milton levanta uma pergunta sobre a experiência de John Knox e eu poderia pegar outras experiências, inclusive, lá na pré-reforma, e diria o Milton, isso não resolve o problema. Na verdade, só estabelece o problema do Milton. O Milton disse há pouco tempo que quando fez uma retrospectiva à história foi porque ele foi perguntado. Mas o Milton me faz uma pergunta com base a algum cunho histórico. Não que seja inválido, obviamente. Concordamos com o Milton que os pais da igreja e a história elas são importantes. Porém, elas não são axiomáticas. Ou seja, elas não são o nosso ponto de partida. Eu penso que nesse campo, Milton, vamos discutir opiniões e depois vamos entrar em círculo, já disse. Eu poderia ter... À luz das escrituras, um indivíduo como John Knox e tantos outros que tinham de maneira permanente, recorrente, ao longo do seu ministério, né, eles eram conhecidos por esse caráter profético do seu ministério, de revelar coisas que haveriam de acontecer, de trazer situações que são ocultas a todos. Aquilo não seria, olhando para as escrituras, uma manifestação do dom de profecia? A resposta peremptória para isso é não, Milton. Porque se for assim, vamos assumir que até um sonho que se concretiza é revelação. A minha pergunta ao Milton seria o que o Milton entende por revelação. Novamente há aqui uma confusão. Quando o Milton estabelece essa previsão como sendo uma revelação, ou seja, uma locução divina. Veja, Milton, revelação, e quando nós falamos de revelação, nós estamos a falar de um dom atrelado, ou seja, de uma ciência atrelada a um dom específico, ou apostolado, ou profecia. Então, eu, de novo, estou sempre a dizer ao Milton, eu poderia lhe contar dos meus sonhos que ocorreram. Eu nunca lutei com isso. A diferença entre eu e o Milton é que eu não assumo isso como uma revelação. Então, o ponto é justamente esse. A revelação, Milton, e é por isso que eu lhe fiz essa pergunta. Porque na minha percepção, o Milton falou, permita-me só falar, o Milton vai fazer pergunta. Por isso é que eu fiz a pergunta ao Milton, porque fica claro para mim que o Milton, além de ter uma epistemologia arbitrária, já justifico isso, o Milton tem uma má definição de revelação. Por isso é que a minha pergunta foi direta. Como é que o Milton sabe de que cessou a revelação doutrinária ou prescritiva, melhor dizer prescritiva, e, ou por assim dizer, ainda há possibilidade de revelação falível, ou se o Milton quiser, revelação subjetiva? Milton não me respondeu essa pergunta. Não, você não fez essa pergunta. Entrega sobre o microfone. Na verdade, você não fez essa pergunta. Na verdade, você perguntou outra coisa. Você perguntou... Não, você tira o termo continuar para providenciar. Não faz diferença. Ok. Desculpa só. É que você não fez essa pergunta. Você na verdade, na altura me perguntou
Você perguntou se eu acredito. Você não me perguntou. Esse é o ponto. Não, desculpa. Eu estou dizendo, no momento que tu fizeste esta pergunta, tu me perguntaste se eu acredito em um ou acredito em outro. Você não me perguntou como é que eu justifico biblicamente. Está gravado. Por isso é que eu respondi daquela forma. Eu talvez eu tenha percebido errado. Mas eu pelo menos eu me lembro, recordo de ter ouvido a falar daqueles termos. Mas agora, como é que eu quero? É que, em primeiro lugar, nós não temos nenhum indicativo no Novo Testamento de que os dons de revelação estavam necessariamente atrelados aos apóstolos. Nós não temos evidência disso, né? Apóstolos e profetas, digamos assim, nós não temos evidência disso. Em um caso, e para isso eu posso apelar tanto a Ananias, que aparece em Atos, naquele episódio com Paulo. Eu posso apelar ao fato de que o Novo Testamento, quando estabelece em Coríntios a distribuição dos dons dos dons espirituais, né, e das habilidades extraordinárias oferecidas pelo Espírito Santo, ele não coloca de maneira exclusiva essas habilidades ao ofício do apóstolo, ao ofício dos profetas. O Novo Testamento vai muito além. O Novo Testamento apresenta como sendo uma dádiva dada pelo Espírito Santo para toda a igreja, conforme ele quiser. Mas agora, você vai me dizer, vai levantar, olha, e isso não traz um problema em relação ao status do apóstolo e a questão do canon? Não por quê? Porque nas Escrituras sempre ocorreu simultaneamente a um canon, a uma mensagem infalível, autoritativa e de abrangência, digamos assim, universal. Elas sempre ocorreram simultaneamente a mensagens particulares, né? A mensagem e revelações particulares. Nós podemos ver isso, por exemplo, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você tinha a lei, você tinha profetas, né, e juízes e outros indivíduos que foram inspirados por Deus e que a sua mensagem fez parte das Escrituras. Eles operaram simultaneamente com miríades de profetas e de indivíduos cuja mensagem vinha de Deus. Eles eram considerados mensageiros de Deus, mas a sua mensagem não faz parte do canon. A sua mensagem não faz parte do conjunto de palavras infalíveis de Deus dada para o povo de Deus. Ou seja, existe simultaneamente nas Escrituras a mensagem infalível e a mensagem particular. Uhum. Okay. Então, existem as duas ordens de coisas. Só pergunta. Ok. Não, agora, a pergunta que eu ia fazer e o Josimar se esquivou, né? É o seguinte, tipo, ele diz que, ok, que ele não tem problema nenhum em... deixa eu só ver aqui. Eu tenho aqui anotado uma pergunta para fazer. Enquanto isso, Josimar, tens aqueles debates... Ok, desculpa. Ok. Por exemplo, a Confissão de Fé do Westminster, no capítulo 5, no parágrafo 3, afirma que Deus é livre para agir sem, acima e contra os meios ordinários que ele mesmo estabelece, né? E foi baseado nesse princípio que tanto os autores da Confissão, quanto Calvino, quanto os outros homens de Deus, entenderam de que... Repita só o que você leu, faz favor. Deixa eu ler. Deus é livre. Eu não vou trazer aqui todo, mas vou sintetizar. Mas afirma que Deus é livre para agir
100 e acima, e contra os meios ordinários, né, que ele estabelece, é o capítulo sobre a providência, que ele estabelece para a sua providência. O que eu queria saber você acredita que essa liberdade divina terminou com o apostolado? A resposta é não. O teu problema está justamente na liberdade. Se você, veja bem, ao leres a confissão... Obrigado. Ao leres a confissão, você conseguiu perceber que a confissão teve o cuidado de usar o termo ordinário. Isso não é discussão. Os Estados Unidos estabelecem exatamente a mesma coisa. Ou seja, a providência divina, foi o que eu disse há pouco tempo, e eu reitero. A providência divina nós estabelecemos como sendo nos dons ordinários, ou seja, fora isso, são as manifestações extraordinárias. Por isso é que eu fiz a distinção entre dons extraordinários e manifestação extraordinária. O que você leu no final do dia, ela acaba concordando com o que eu estou a defender e acaba discordando com o que estás a defender. Ou seja, o providencialismo, ele não defende a providência, tal como leste na confissão do Westminster, a providência da liberdade de Deus em agir com base aos dons ordinários. O providencialismo defende o contrário, com base aos dons extraordinários. O que nós estabelecemos enquanto sensacionistas é que essa providência é com base à manifestação extraordinária, não os dons. E essa é justamente a razão porque nós hoje não temos a manifestação de forma normativa, ou seja, essa é uma das razões. Porque quando você tem o dom extraordinário, você tem ela de forma normativa. Isso é apenas para responder a tua questão. Posso fazer a questão? Acho que tem que fazer. Sim. O Milton fez a questão, depois de responder a questão, faz uma questão para o Milton. Ok, muito bom. Okay. Bom, eu se calhar devia argumentar, tem que fazer pergunta? Não, argumenta, mas precisa fazer a pergunta. Ok, muito bom. Sim. Então vou terminar um raciocínio para fazer a pergunta ao Milton. O Milton fala sobre a existência nas escrituras de revelação falível. Vamos lá. Milton vai então estabelecer... Revelação particular. Sim, falível e particular. Eu apontei o que você disseste. Falível e particular. Falei particular. Depois vais te ouvir. Mas tudo bem. Vamos ficar só com particular. Sim, tá prontos. Então, o Milton vai estabelecer então a cessação da revelação canônica. Certo. E depois, o que obviamente concordamos. E depois então vai estabelecer a possibilidade de revelação particular. O Milton vai fazer um apelo. O que, de certa forma, foi para mim confuso, lhe confesso, quando fez menção de Ananias, eu estava a tentar, parece que num dado momento sugeriste que... Mas pronto, foi uma confusão que acho que não vou comentar sobre isso. Ananias é no sentido de que as revelações não estavam... Microfone. Não está ligado? Não, coloca bem o microfone. Desculpa. Sim. Eu falei de Ananias apenas para dizer que as revelações não eram exclusivamente de apóstolos e profetas. Corretamente. Tem mais. Isso, o sensacionismo não só não nega, como... muito pelo contrário, estabelece para, vamos assim dizer, trazer consigo aquilo que é a destra apostólica. Ou seja, vamos lá. Quando nós falamos, por exemplo, do dom idiomático, o que trazia um dom idiomático? Trazia a revelação. Ou seja, você tem lá em Atos 2, onde homens com um idioma diferente, eles estão a ouvir sobre as grandezas de Deus. Essas grandezas não são só grandezas de Deus, são sobre as grandezas, isso é revelação sobre Deus. Exato. Então, outra coisa que eu defendo e lanço um desafio para o Milton é que você vai perceber, nessa questão do modo específico, que muito fugiu na nossa visão contemporânea, é que até essa manifestação ela não se dava sem a destra apostólica. Havia necessidade ou da imposição de mão apostólica ou de um discurso da presença de apóstolo. Desculpa, quem colocou a mão em Ananias? Ok, veja bem. Quando tu perguntas quem colocou a mão em Ananias... Sabe o que nós assumimos, juntamente com certos pais da igreja, é que o princípio, ou seja, como é que eu diria? Concretizar não, mas vamos lá, exatamente. O cumprimento de Isaías 28, Deuteronômio 28, que é o prelúdio sobre a profecia, ele se dá inicialmente em Atos 2. Você não tem destra apostólica, são todos varões judeus ali, certo? Mas eu queria fazer uma pergunta para ti, de quando Ananias está a te referir? Quem? De qual Ananias está a te referir? É o Ananias de Samaria. Ok, está a te referir... Que orou pelo Paulo. Versículo 10. O Ananias de Samaria, não está a referir a outro Ananias. Está a me referir a outro Ananias. Quando eu falei de Ananias, me referia a Ananias de Samaria. Corretamente. Ok. Corretamente. Como eu ia dizendo,
Mas eu queria que o Milton mostrasse o texto em que Anania tem esse dom de idiomático. Não falei de idioma, falei de revelação. Porque Ananias ok, tem entendi, uma visão entendi. e vai ter com Paulo, Entendi. e ora por Paulo, e Paulo é curado, coloca as mãos em Paulo, já não me esquece bem o detalhe, Entendi. e vai ter com Paulo, e Paulo é curado. O que eu queria é que... Não, percebi, acho que está claro. Por isso é que eu tinha que lhe perguntar qual é essa Anania. Sim. Porque eu estava a falar, eu estou a cingir, ou seja, eu estou a cingir, estou a dar um exemplo particular de forma do dom idiomático para mostrar esse apostólico. Se você me traz a Anania, eu poderia, por exemplo, lhe questionar identicamente. Aquilo que a Anania recebeu foi um dom extraordinário de cura. Aquilo que Anania recebeu foi um dom extraordinário de cura? Obviamente que não, foi o cumprimento de um mandato. Você tem isso nas escrituras em vários lugares. A não ser que você vai assumir um silogismo de que cura pressupõe necessariamente dom extraordinário. Então, o que eu estou a dizer ao Milton... Não, mas nós podemos, por exemplo, assumir, com base em Coríntios e outras passagens, que Deus confere esses dons a toda a igreja. Porque Quais dons? Quais dons? Os dons que aí aparecem. Os dons que aí aparecem em Coríntios. Dá um exemplo rápido. Coríntios da profecia. Ok. Todos os dons que estão lá. Todos os dons que estão lá. Muito bom. Veja bem, Milton. Vamos citar aí. Vamos citar. O que eu estou a dizer é, aqueles dons que aparecem em Coríntios, embora que o ofício apostólico tenha um papel que é proeminente, que é inigualável na história da igreja, isso eu admito, e basicamente toda a tradição cristã admite, até o papismo admite, e os orientais todos admitem, por isso é que eles derivam a legitimidade do seu episcopado, de algum apóstolo. Certo, nisso estamos ultrapassados. Então, ainda assim, nós não temos no Novo Testamento nenhum indicativo de que aqueles dons extraordinários, aquelas operações extraordinárias que eles realizavam, eram exclusivamente deles. Esse é que é o ponto. Podes permitir que eu diga? Que eu agora abordo, né? Sim, ok. Fizeste a tua abordagem para concluir que nós não temos no Novo Testamento nenhum indicativo de que esses dons eram exclusivamente deles. Em primeiro lugar, eu não afirmei um exclusivismo, embora eu assumi a priori... Onde que eles colocaram a mão? Corretamente. Então, a primeira coisa que fica clara na tua abordagem, Milton, é que ao negares uma evidência no Novo Testamento sobre, e aqui vou usar a abordagem que trouxeste inicialmente, ao negares uma evidência no Novo Testamento sobre a cessação, por assim dizer, absoluta, nos seus termos, a cessação absoluta do dom extraordinário e a providência ou a possibilidade desses dons, tu fazes uma negação sem demonstração. Queria que o Milton mostrasse como o Milton chega à conclusão da possibilidade dos dons extraordinários. ATT, de novo, não é manifestação extraordinária, é dom extraordinário. Tem mais. Quando o Milton diz que nós não temos evidência, o Milton deveria dizer, eu não aceito nas evidências que você me oferece, ou nos argumentos que você me oferece. Eu ofereci o argumento ao Milton, penso que isso é dedutível, facilmente dedutível. Qual é a parte do Novo Testamento? Por exemplo, nós podemos concordar em Hebreus capítulo 2, né, que traz aquela mensagem de que nós recebemos o Evangelho, que basicamente explica como nós recebemos o Evangelho e como nós sabemos que o Evangelho é verdadeiro. Correto. Nós sabemos que nós recebemos daqueles que testificaram, que estiveram com Jesus Cristo, e Deus testificou com eles por meio de prodígios, por meio de sinais. Dado a entender de que aqueles indivíduos, no caso os apóstolos e outros que estabeleceram a nossa fé, eles o fizeram de maneira autenticada, legitimada pelo próprio Deus, com carinho divino. Concordamos até aqui. O que eu estou a dizer, não me parece que haja passagem do Novo Testamento, não precisa ser explícita. Inclusive, podemos passagem no Novo Testamento que, isoladamente, ou como um todo, compilado, nos leva necessariamente à conclusão de que aquele exercício era exclusivo dos apóstolos. Ou seja... Milton, permita corrigir. Eu estou aqui a falar, quando eu estou a falar de exercício, eu estou a falar do dom de cura, do dom de profetizar, do dom disso, do dom daquilo. Eu estou a falar mesmo de dons. Barnabé, Estevão, curar, eu não assumi isso em momento algum. Eu penso que a dificuldade do Milton é estabelecer exatamente as minhas proposições. Eu penso que tem que se ter esse cuidado. Porque, veja, porque senão o que é que a gente vai fazer? Justamente o que a gente está aqui a fazer, estamos a devagar. O meu ponto, Milton, e eu acho que vou deixar um bocadinho isso de parte, eu só estou mesmo interessado em saber
sobre a dicotomia que Milton faz agora sobre a profecia, eu volto a questionar, estou sempre a insistir nisso. Como Milton sabe que a cessação canônica, ela Deus, revelação canônica, nos termos do Milton, eu não assumo essa dicotomia, revelação canônica e revelação subjetiva. Não assumo e já explicarei porquê. Como Milton sabe que a revelação prescritiva, que é considerada canônica, cessou, e a revelação subjetiva continua. Biblicamente, como Milton conseguiria sustentar isso? Ok, entendi. Ok. Para começar aqui, eu vou tomar como verdade, Ok. vou tomar como verdade o que você diz sobre a manifestação, sobre, vamos lá se dizer, o canone das escrituras, sobre vamos dizer assim, normativa, a manifestação normativa. Assumo tudo aquilo como verdade. O ponto é... O que é que assumimos como verdade? Não percebi. Não, estou a tentar entender. Certo. Eu assumo aqui que, baseado em Efésios capítulo 2, versículo 20, baseado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Hebreus capítulo 2, versículo 4, assim em diante, eu assumo com base nessas passagens de que Deus estabeleceu uma mensagem, um evangelho, e nós podemos também trazer aqui Coríntios capítulo 15, um evangelho de maneira clara, de maneira definitiva, por meio dos apóstolos, ok? Que deve ser seguido, e pode ser estabelecido, deve ser seguido por toda a igreja, de uma fé que foi dada de uma vez por toda, como escreve Judas, e como Apocalipse vai afirmar, ninguém tem o direito de acrescentar ou de retirar nada. Tudo isso está aqui estabelecido. O ponto que me parece que é a nossa confusão, a nossa divergência, é que eu afirmo de que, ao longo das Escrituras, essa revelação canônica, vamos aqui chamar canônica, infalível e autoritativa, e de caráter, inclusive, universal, ela sempre ocorreu paralelamente a manifestações particulares. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Embora aqui a manifestação particular deva ser julgada, está sempre conforme a canônica. Por isso é que, alguns minutos atrás, eu dei o exemplo do Antigo Testamento, que você tinha uma miríade de profetas por aí, que nós não sabemos o que é que eles falavam, o que é que eles diziam, e que falavam coisas ao povo, aos reis e não sei o quê, e que nós não temos registro daquilo. Eles falavam de Deus, recebiam revelações da parte de Deus, mas aquela revelação deles não tem um caráter autoritativo das Escrituras. Embora que eu reconheça que qualquer mensagem, qualquer revelação que venha de Deus tem algum caráter autoritativo. Tem alguma. Mas existem modulações de autoridade. Como estabelece isso biblicamente? Como é que você estabelece isso? Pelo fato de, por exemplo, em Tessalonicenses nós lemos que as profecias, existe aí um princípio de julgar as profecias e reter o que é bom, ou seja, a profecia, qualquer profecia que é recebida, ela precisa ser amparada pelas Escrituras, aquela mensagem, a mensagem infalível de Deus, vai ser julgada, então ela está sujeita àquilo, da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento estavam sujeitos à lei mosaica. Nós lemos isso em Deuteronômio capítulo 13 e Deuteronômio capítulo 18. Que aí estabelece que vão aparecer profetas por aí e a falar todo tipo de coisas. Inclusive, estabelece aí um princípio de revelação particular. Porque ele vai dizer que pode aparecer um profeta e te levar para a idolatria. E você vai ter de, novamente, olhar para a lei e ver o que a lei diz e julgar esse profeta. Então, o meu princípio tem aí a palavra de Deus, infalível, normativa e que foi estabelecida e que todo mundo segue. Mas isso não inibe e nunca inibiu Deus de falar coisas em paralelo, mas coisas que devem ser conformadas a esta. Mas agora, eu admito, novamente, que aquilo são coisas, são eventualidades ligadas à necessidade da igreja, à necessidade daquele indivíduo e à providência divina em relação a isso. Né? Por isso é que eu apelo, não gosto, mas eu apelo, por exemplo, a Calvino, quando ele diz, olha,
estamos aqui e nós não sabemos, temos aqui uma aflição, alguma coisa, nós não podemos viver no desejo de ter alguma revelação qualquer sobre isso. No entanto, nós temos de ler a Bíblia e ver o que as Escrituras podem nos amparar em relação a isso. Mas agora, Ok. parece que o Milton está falando muito. Desculpa. Não, o Milton sempre é o que mais fala, você não percebeu? Milton. Desculpa aí, eu sou meio prolixo Não, também. só que se comentários tudo... Desculpa. Sim. Então, Milton, faça agora a sua última questão para o Josimar e depois vamos entrar às considerações finais, porque o nosso tempo já se vai. Sim, de facto. E tem aqui pessoas que vão em outras províncias. Josimar. Vamos lá, Milton. A tua questão. Certo. Quando o profeta Joel, que vai ser citado por Pedro, em Atos 2, promete visões, profecias para os últimos dias, né? Eu imagino, eu não sei, mas acredito que tu também acredita que nós estamos nos últimos dias, né? Por que essa promessa que foi estabelecida para o estabelecimento do reino de Deus no primeiro século e até a manifestação plena do reino de Deus na segunda e gloriosa vinda do Senhor, já não se aplica hoje? Boa pergunta. E permita que eu faça uma pequena introdução, já que o Milton falou tanto, que preciso roubar também um bocadinho do tempo. Milton, ao ouvir a tua resposta de como você sustenta a dicotomia profética, eu, na verdade, trabalho essa questão no meu livro e alguma coisa que você percebe quando você faz pesquisa sobre a questão da profecia, a sua natureza, você vai perceber que a profecia ela tem uma única natureza, uma indivisível. Ou seja, a profecia ela começa a ser trabalhada lá em Moisés, a partir de Êxodo, que já fiz menção. Isso é alguma coisa que você percebe que os dicionários, de modo particular a Bíblia Interlinear, que eu gosto muito de usar por conta da sua variedade, ela vai definir a profecia como sendo o sopro de Deus. Mas não apenas isso. O que chama atenção, embora esse dado seja muito comum, o que chama atenção é o fato de que essa profecia como sopro de Deus, ela é estabelecida no sentido ativo onde o agente é passivo. Ou seja, não é que o agente perde a sua memória e Deus faz violência à sua volição, mas é o fato de que Deus conduz até mesmo a volição do agente. Isso é assim. Profecia estabelecida, essa é a natureza da profecia. Quer ela seja canonizada ou não, ela tem a mesma natureza. Primeiro, ela tem a mesma fonte, a mesma causa e, consequentemente, ela tem a mesma natureza. De lá para o Novo Testamento, a única diferença que teve nos profetas não foi a natureza da profecia, mas foi o objetivo da profecia. Você tem profetas messiânicos e profetas não messiânicos, antes de responder a tua questão. E noto claramente, Milton, a tua dificuldade de estabelecer isso de forma bíblica. Por exemplo, os exemplos que você levanta para estabelecer o julgamento do profeta, ele não é, ou seja, ele não responde à tua questão. A partir de que momento? Já vou justificar. Por quê? Porque esse exemplo do julgamento do profeta é para atestar se o que ele fala é de fato verdade ou não. E o fato dele falar uma inverdade pressupõe dizer que ele é um falso profeta, porque um profeta de Deus não pode falar em verdade. Ou seja, você tem de Gênesis a Apocalipse, todos os profetas de Deus, todos falaram verdade e nenhum deles falou em verdade. O que pressupõe dizer, o que eu estou aqui a dizer, a natureza da profecia, ela é infalível. Concordo. Em função da sua causa. Tem profecia falível. Ok, então veja bem, se a tua questão é a profecia subjetiva, quero dizer aqui, você não foge do problema, Milton, porque sendo ela da mesma natureza, quero dizer assim, toda profecia, ela tem, concordaste comigo, autoridade divina. Com essa autoridade divina, estamos a dizer que ela tem autoridade canônica. A diferença, Milton, é que algumas vão ser canonizadas, outras não serão canonizadas. Se por redundância ou desnecessária, Deus o sabe. Mas o fato é isso, Milton. Todas elas têm a mesma natureza e todas elas, por assim dizer, e é por isso que eu disse, todos os profetas do Antigo Testamento não só não falharam, mas como que eles profetizaram. E tanto que, esse é um ponto importante do teu exemplo, quando eles falhassem, pressupunha ser um profeta falso. Totalmente. Agora, o exemplo que levantas de 1 Tessalonicenses 5,17, que eu também comento em meu livro, é para dizer o seguinte, a profecia que ali se refere, e eu faço essa menção para obviamente, os que quiserem olhar isso com um bocadinho mais de minúcia, podem lá ver, a profecia que ali se refere, ela não pode ser inspirada, porque você tem certos problemas. Vamos agora para a escritura, para você perceber as implicações que há em fazer esse apelo como uma profecia
inspirada. A 1 Tessalonicenses. Onde é que eu tenho isso aqui? Ok. 5:17. Aqui diz assim. Não. No 17, vamos olhar no versículo 19. Não apagueis o espírito, não desprezei as profecias. Julgai todas as profecias, retendo o que é bom. Veja bem, em primeiro lugar, uma profecia inspirada, nele não tem nada de mal. Se você vai julgar alguma coisa boa na profecia, se você precisa colher alguma coisa boa na profecia, por implicação lógica, isso é óbvio, consequência lógica, está-se a pressupor que dela pode advir coisas más. E isso, quando a gente trabalha na natureza da profecia, você assume, junto com todos os pais da igreja, que é impossível ter da profecia, advinda de Deus, coisas más. Logo, o que está aqui a se assumir é basicamente aquilo que o Calvino vai dizer, que inclusive você citou mal. Calvino está a dizer, comentando tanto esse texto como 1 Coríntios 12, que a profecia aqui não pressupõe uma profecia infalível, mas o ato do homem de Deus, obviamente, o ato do homem de Deus expor a palavra de Deus com maestria, ou seja, no sentido de que ele deve fazer uma exegese correta. Porque eu vou terminar essa questão para responder mesmo já a pergunta do Milton. Porque, Milton, essa é a implicação que você tem. Não se julga a profecia vinda de Deus. Agora, você fez um apelo a 1 Coríntios 14. O julgamento que ali se fazia era porque, como Paulo, chamando a atenção aos Gálatas sobre um falso evangelho, era no sentido de ver se de fato essa profecia dos profetas nessa igreja estava em concordância com a doutrina do colégio de apóstolo. Ou seja, por isso é que Paulo, em 1 Coríntios 12, versículo 28, ele estabelece os apóstolos como sendo a autoridade máxima da igreja. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas. Agora, eu penso que esse cuidado, quando a gente pega as observações daqui e dali, você consegue perceber essa questão. Agora, respondendo à questão do Milton. Desculpa, qual é a pergunta, Milton? Muito bom, muito bom. O Milton então pergunta se o cumprimento de Joel 2, citado aí em Atos 2, na defesa de Pedro, ele não deve cumprir-se nos nossos dias, sendo que nós estamos nos últimos dias. Antes que eu responda diretamente à pergunta, permita que eu levante uma implicação. Se o silogismo que Milton levanta, ele for válido, Milton levanta tantos outros problemas, porque o cumprimento do messianismo de Cristo, ele também dá-se nos últimos dias, mas isso não pressupõe dizer que necessariamente teremos mais Cristos, ou seja, o que nós temos em Atos 2 é de fato, como o termo já diz, um cumprimento. E um cumprimento não pressupõe vários cumprimentos, ou seja, nós temos sim o princípio dos últimos dias, e o princípio dos últimos dias, e esse cumprimento está a se dar. E se quiser, posso lhe oferecer outra profecia, que Paulo vai citar lá em 1 Coríntios 14, que é basicamente que Isaías vai fazer menção em Isaías 28:11, fazendo alusão àquilo que já era um prelúdio em Deuteronômio 28. Então, veja, Milton, os últimos dias não pressupõem necessariamente os nossos dias, porque senão você levanta essa implicação que eu estou a dizer. Ou seja, o cumprimento se deu, e portanto, não há necessidade de um novo cumprimento. Ok. Não vai ter tréplica, né? Não. Infelizmente, Ok. já estamos Eu queria comentar acima do tempo. Eu vou dar as últimas considerações para ambos e, portanto, o Milton pode aproveitar o seu 1 minuto, né, para argumentar e agradecer. É muita coisa. Então, vou começar com o Milton mesmo, porque o Josimar falou há pouco. Um minuto é pouca coisa, então é muita coisa para mim. Já está a roubar. Mas agradecer aqui pela oportunidade, agradecer a todos pela oportunidade, pela ocasião e pelo Josimar, que nós podemos falar, né? Falar aqui pessoalmente e tal, porque por escrito é meio complicado. Deu para perceber melhor a visão dele, eu espero que ele tenha conseguido perceber melhor a minha. Embora que nós não tenhamos tido muito tempo, mas é isso daí, qualquer coisa, na medida que somos capacitados, podemos continuar a desenvolver e talvez trabalhar algumas coisas mais em detalhes nas redes sociais e nas outras ocasiões que nós tivemos. Muito bom. Quanto a mim, Obrigado. Quanto a mim, eu quero apenas agradecer
pelo convite, a hospitalidade. Deram água, não me deram comida. E então, dizer aos irmãos que eu abordo essa questão no meu livro, obviamente de forma minuciosa, com todo o zelo possível, sem ter que correr a maneira como nós estamos aqui a correr. Deve imaginar que um livro de mais de 300 páginas deve ter muitas informações, o que com certeza é um desafio também para os não sensacionistas do modo geral, quer seja providencialista, continuista ou expansionista. E sim, querendo Deus, talvez a gente disponibiliza isso de uma forma bem mais fácil ou digital, por assim dizer. Sim, eu acho que era para termos aqui umas 2 ou 3 horas de conversa e não foi possível por causa dos problemas de internet e tal. Já acabou, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, gratos pela vossa audiência. Nós vamos deixar ali o nosso IBAN para que você possa contribuir com este trabalho. Obviamente que a internet não cai. Ok, estava desligado, não é? Ok. Perfeito. Então, estava aqui a dar as últimas considerações, pedindo que os amados, segundo a sua boa vontade e disponibilidade, contribua com este trabalho. Vai ter aí no rodapé o nosso IBAN e também o Express para facilitar, pois a internet não é fruto dos dons extraordinários e, portanto, precisamos da vossa colaboração para que possamos fazer este programa com muito mais excelência. Obrigado pela sua audiência, aos nossos convidados, Milton Mateus, Josimar Force, e obviamente que estaremos aqui de 15 em 15 dias. Talvez um deles irá debater com um continuista para poder, porque foram citados e têm direito à resposta. Muito obrigado, estamos juntos. A Caruana TV, o nosso muito obrigado a toda a equipe que esteve aqui a trabalhar. Estamos juntos, daqui a 15 dias estaremos de volta. Tchau, tchau.